Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. E a você do canal, você que está inscrito no canal em Nova Odessa, graça e paz seja em sua casa, em seu lar. Deus abençoe, que a mensagem de hoje possa guardar-nos no Senhor, edificar-nos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus amados irmãos. Vamos ler uma porção de Atos, capítulo 7. Vamos ler 6 versículos. Atos, capítulo 7. Estamos hoje finalizando o capítulo 7 de Atos. Então, nós vamos ler aqui uma pequena porção e nós vamos contextualizar os irmãos ao longo de 35 dias. 5 mensagens dadas e essa hoje é a 6ª mensagem. Aleluia. Vamos ler então Atos capítulo 7, versículo 54. Não sei se Nathanael está nos ajudando. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, Tu és o Deus de nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Senhor, nessa noite, abra os céus para nós. Senhor, abra a Tua palavra, inspirada e introduzida pelo Espírito Santo. Espírito Santo, seja conosco essa noite. Tu és o autor, Tu és o inspirador das Escrituras. Tu inspiraste o Teu servo Estevão. Senhor, diante daquele tribunal que estavam julgando, Senhor, Tu inspiraste ele a falar toda a trajetória do Teu povo. Senhor, abra as Escrituras para nós essa noite. Um pouco mais, Senhor, para aplicá-las em nosso viver diário. Nós pedimos, Senhor, para a glória do Teu nome e para a vergonha e desprezo de Satanás, nosso inimigo, que ele seja amarrado, seja destruído, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrebata nosso coração essa noite. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Para a glória do Teu nome. Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Ti. Amados e queridos irmãos, como eu falei, nós chegamos à mensagem 21. Desde meados do mês de setembro, nós começamos uma série de mensagens falando de a defesa de Estevão, ou o discurso, ou a pregação de Estevão perante um sinédrio da sua época. E foram 5 mensagens, e nós chegamos agora na 6ª mensagem, encerrando o capítulo 7. Então nós já estamos há 35 dias falando desse capítulo. Então, para contextualizar um pouco os irmãos, quem foi Estevão? Vou rapidamente contextualizar. Estevão foi um dos diáconos que aparece ali como um dos 7 escolhidos em Atos capítulo 6, versículo 1. A igreja em Jerusalém multiplicou o número de irmãos, o número era tamanho tão grande que eles tiveram uma dificuldade. Eles tinham uma dificuldade de servir as mesas. Então os apóstolos decidiram, junto com a comunidade: escolhei dentre vós 7 homens. Esses 7 homens, eles tinham que
atender alguns requisitos. Primeiro, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Então, dentre esses homens, Estevão foi um dos primeiros. Estevão começou o seu ministério, cheio de graça, poder, fazia prodígios, sinais, e ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito ao qual ele falava, ao qual ele pregava. Então, toda vez que tem não falar um bom pregador, toda vez que a palavra de Deus é pregada, toda vez que a palavra de Deus é anunciada, surge oposição. E naquela época surgiu oposição. Essa oposição levaram Estevão diante de um sinédrio, porque o acusaram injustamente, subornaram homens, falando que ele estava blasfemando contra a lei é Moisés, contra o templo, que representa Deus, o santo lugar, e aí subornaram homens e o acusaram de blasfêmia. Então Estevão foi levado perante um sinédrio. Quem era o sinédrio? O sinédrio era composto de 71 homens da lei, entre saduceus, escribas, fariseus, que eram o tribunal da sua época, que julgavam as leis civis e espirituais, mas não tinham autoridade para mandar matar. Era uma questão romana da sua época. E esse tribunal eram ali os homens cheios das escrituras, eram os intérpretes da lei. Então Estevão foi levado, nós vimos em todas as mensagens que os irmãos nos ajudaram nesse contexto, e o livro de Atos, ele gasta um capítulo inteiro, capítulo 7, é o maior capítulo do livro de Atos, 60 versículos, onde Estevão, perante esse sinédrio, ele fala para aqueles homens da lei que eles estavam limitados, eles limitaram Deus equivocadamente. O templo, que deveria ser uma bênção, passou a ser um lugar de adoração maior do que Deus. A Bíblia nos ajudou a semana passada. Eventos, coisas e pessoas que nos substituem a Deus, isso torna-se um ídolo. E o templo era um ídolo para aqueles judaizantes da sua época. Então, eles diziam que Deus era para ser cultuado só naquele lugar. E Estevão foi ali, estava sendo julgado por blasfêmia. E aí, irmãos, voltando um pouco, Estevão, ele discorre toda a trajetória do povo de Israel, desde Abraão, quando foi chamado lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Deus apareceu para ele lá, Deus apareceu para Moisés no deserto de Midian, Deus apareceu a José. Então, Estevão está falando para vocês gostam de adorar Deus só nesse lugar? Deus aparece, Deus não é um Deus estático, Deus apareceu em vários lugares, a todos os homens santos que Deus levantou para abençoar vocês. E aí chega, irmãos, no capítulo 7, eu não quero gastar muito tempo com isso, porque nós vamos falar aqui dos versículos finais, que culminam a finalização desse capítulo 7, mas é bom contextualizar os irmãos. Mas qual foi o ápice desse sermão, ou dessa pregação de Estevão perante aqueles judaizantes? A Bíblia nos ajudou a semana passada, falando os versículos 51, 52 e 53, no qual eu vou dar continuidade. Versículo 51 de Atos, capítulo 7. Aqui, irmãos, o réu, que é Estevão, ele se transforma num acusador daquele sinédrio. Ele chega a falar para eles: homens de dura cerviz, incircuncisos de corações e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Duro discurso. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Aqui, irmãos, esses versículos de 51 a 53, estava ali perante eles mais um servo que Deus havia levantado
para alertá-los que tudo aquilo já era passado, mas eles também rejeitaram, por causa da dureza do coração. O povo de Israel tem uma história, tem uma trajetória muito grande de dureza de coração. Não aceitaram a lei. Vários profetas eles mataram durante ao longo de toda a trajetória. E ali estava mais um, anunciando para eles, apontando para Jesus. Então, na semana passada, até no nosso grupo, o irmão ele falou algo muito, muito importante. Aqui, irmãos, não é uma questão de ignorância. Não porque eles eram doutores da lei, eles tinham todas as escrituras, eram os intérpretes da lei. Não é uma questão de ignorância, aqui é uma questão de malignidade. Não é, irmão Marcos? O irmão Marcos nos ajudou no nosso grupo. É uma questão de malignidade. O coração é tão duro, irmãos, é tão maligno, que vê a palavra de Deus como para matar, mas não para abençoar. E aqui ele chama eles de dura cerviz. O que é uma dura cerviz? É uma expressão bíblica que se refere a um povo que é resistente, irredutível e de coração duro. Estava ali um profeta de Deus, um diácono da igreja, trazendo as escrituras diante deles, desde Abraão até Salomão, aonde ele falou que Deus não habita em santuário feitos por mãos humanas. Nosso Deus não é limitado a um lugar, nosso Deus é dono de todo o universo. Nós cantamos aqui, criou os céus, criou as estrelas, tudo ele fez, tudo ele criou, tudo ele formou. Oh, aleluia, nosso Deus não é limitado. Glórias ao Senhor. Então, mesmo assim, eles resistiram ao Espírito Santo. E aí, irmãos, o escritor de Hebreus, no capítulo 3, o escritor de Hebreus, ele fala uma palavra de advertência para aqueles hebreus que tinham deixado de ser cristãos e estavam voltando para a lei. O escritor de Hebreus, ele escreve o seguinte, no capítulo 3, versículos 12: tende cuidado, irmãos. Essa palavra não é para judeus, é para nós também nos dias de hoje, se aplica a nós. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Isso aplica a nós. Então, versículo 52, o que ele quer dizer com isso, irmãos? É que vocês, ele estava olhando para aquele sinédrio, vocês rejeitam a Jesus Cristo, vocês estão seguindo exatamente nas mesmas pisadas dos vossos pais, ao matar os profetas. Vamos dar uma olhada em Mateus 23. O próprio Senhor Jesus já havia falado isso para aqueles judaizantes da sua época. Jesus, ele falou em Mateus 23, ele começa falando: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 23, do capítulo 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dão os dízimos da hortelã, do endro, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Chama eles de guias cegos, no versículo 24, e aí vai por diante. Preste atenção agora, irmãos, no versículo 29 desse capítulo 23, o que o Senhor fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Vou pular para o versículo 33. O Senhor chama aquela geração de serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? E aí ele fala: por isso é que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vós matastes entre o santuário e o altar. O Senhor Jesus, ele fala para aquela geração, ele cria uma linha do tempo, desde o sangue de Abel, que caiu sobre a terra, e Deus falou: o sangue do teu irmão está clamando, até Zacarias,
que era um profeta menor, que foi morto entre o altar foi morto no templo por aquela geração, aqueles pais. Irmãos, isso é muito sério. O próprio Senhor Jesus deu todas essas advertências. Então, irmãos, estava ali Estevão perante esse sinédrio. Eles tinham a lei, tinham as escrituras, mas eles diretamente julgavam as escrituras para fazer o que estava na lei mosaica. E o que fizeram, o que vão fazer com Estevão, está exatamente na lei mosaica em Deuteronômio. Nós vamos ver mais à frente. Então nós vamos ler agora, irmãos, esse ápice da condenação de Estevão perante esse sinédrio causou uma reação. Nós vamos ler o texto agora. Versículo 54. Ouvindo eles isto. Não foi sério, irmãos. O réu se tornou em acusador daquele sinédrio. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. O coração desses homens estava cheio de raiva, enquanto o coração de Estevão estava cheio do Espírito Santo. Que contraste, irmãos. Que contraste, que cenário mais difícil. Os corações cheios de raiva e Estevão cheio do Espírito Santo. Ó Senhor. E aqui a versão, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, esse versículo diz o seguinte: ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Alguém aqui range dente? Diz a odontologia que quem range dente tem até uma terminologia tão difícil, chama bruxismo, quem range dente. Mas já viu alguém rangindo os dentes de raiva? Irmãos, ranger o dente de raiva deve ser algo tão assim, alto, de um estresse de raiva, que a pessoa, ela range os dentes de tamanha raiva que ela deve estar. Graças a Deus eu nunca passei por essa experiência. E aqui, irmãos, esses homens, eles estavam com os dentes rangindo de raiva. Ó Senhor amado. O versículo 55, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu. Abriu-se uma fresta no céu. E ele viu, oh irmãos, ele viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita. Puxa, irmãos, aleluia. Encontramos nesse texto, irmãos, o último olhar de Estevão. Seu olhar tinha transpassado o tempo. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus. É o último testemunho de Estevão por Cristo. Nesse versículo, irmão, temos duas implicações. Primeiro, versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus. Exatamente, primeira aparição depois da ascensão. O Senhor aparece, irmãos, em pé. O que isso implica? Vários escritores do Novo Testamento, inclusive Paulo, em uma das suas cartas, tem vários versículos, há vários versículos aqui, Mateus 26, 64, Efésios 1, 20, Colossenses 3, 1, Hebreus 1, 3, versículo 13, capítulo 8, versículo 1, 10 e 12, a maioria dos comentaristas assumiram a palavra estar nesta passagem, implicando que Jesus levantou-se para assistir e receber o seu primeiro mártir. A maioria das passagens bíblicas mostra que Jesus está sentado à destra de Deus.
Mas nesse cenário de Estevão, ele estava em pé para receber. Como se Jesus já falou: você é o meu primeiro mártir, eu vou estender as mãos e vou te puxar. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, irmãos, encontramos aqui, primeiro, nesse versículo, ele atesta a divindade de Jesus, o Nazareno, que eles haviam matado há poucos meses atrás. Se Deus estava no céu, se Jesus estava no céu, e ele viu a glória de Deus, como é que Deus estava no templo? Olha que contradição. Eles ficaram, irmãos, mais enfurecidos ainda. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Você já viu alguém tapar os ouvidos? Quando você está falando, somente criança, né? Criança tem uma mania, quando o pai está dando alguma repreensão, está falando alguma coisa séria, a criança, o que ela faz? Até mania de tampar o ouvido, porque aquilo ali é uma verdade. E quando você está ouvindo a verdade, você vai tampar o ouvido. Alguém já tapou o ouvido aqui alguma vez? Não precisa levantar a mão. Essa foi a situação, eles taparam os ouvidos. A expressão deles, taparam os ouvidos porque eles foram afrontados com tanta palavra, e eles, com o que Estevão falou, que ele viu os céus abertos, viu a glória de Deus, Jesus em pé à destra de Deus, falou: esse homem está blasfemando. Taparam os ouvidos, isso é blasfêmia. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, houve uma unanimidade, todos arremeteram, se precipitaram, foram correndo. A palavra arremeteram é se precipitar, correram para segurar a pessoa. E aí, contra ele, versículo 58, vamos ler agora. Então, irmãos, como eu falei aqui, o Senhor, antes de falar o versículo 58, o Senhor estava em pé para receber o seu primeiro mártir. E o que é um mártir? A definição de um mártir em grego significa mártis, ou seja, testemunha. É uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar, ou por recusar a renunciar, ou ainda por recusar a defender uma causa exigida. Mártir é aquele que proferiu morrer a renunciar à sua fé. Do ponto de vista do Novo Testamento, diz o seguinte, que o mártir é aquele que proferiu morrer a renunciar à sua fé, por defender a veracidade do que consiste na palavra de Deus. Puxa, irmãos, olha que definição do Novo Testamento. Entregando a própria vida para este fim, para que a essência desta verdade fosse preservada. Eu estou lendo um livro chamado O Livro dos Mártires, de John Fox. E ali conta, desde Estevão, o primeiro mártir, e todos aqueles que morreram por causa de defender a sua fé cristã. Irmãos, puxa, como a gente está hoje, irmãos, vivendo o melhor momento de servir ao Senhor nessa era. Irmãos, quantos amados irmãos partiram de uma maneira tão trágica para o Senhor. Eu fui buscar, irmãos, alguns dados. Estima-se que quase 70 milhões de cristãos tenham sido martirizados desde os tempos de Jesus, ao longo de todos esses séculos. 70 milhões. Só no ano 54 ao ano 60, em Roma, sob o governo de Nero, milhares de cristãos foram martirizados. E aqui nós vemos a vida de Estevão. Versículo 57, irmãos, é uma maldade horrível. A cena que segue aqui é um comentário triste sobre o judaísmo daquela época. Eles, porém, clamando em alta voz, nós lemos esse versículo, taparam os ouvidos
e unânimes arremeteram contra ele. Versículo 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde vai se tornar Paulo. Esse versículo, irmão, na Bíblia Jerusalém, diz o seguinte: eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. A expressão arremeteram significa atacar com ímpeto, com fúria. Aqueles homens estavam furiosos, cheios de raiva. Então, irmãos, aqui, a lei, lá em Deuteronômio, vamos abrir Deuteronômio 17, 7. Deuteronômio 17, versículo 7. Aqueles homens, eles pegaram a lei, aplicaram a lei drasticamente. Deuteronômio 17, versículo... Eu vou ler primeiro, irmãos, Deuteronômio capítulo 13. Vou ler alguns versículos aqui. São leis mosaicas. Capítulo 13 fala contra os falsos profetas idólatras. Versículo 5. Esse profeta sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Versículo 8. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade. Embora eles tenham visto Estevão, lá no capítulo 6, como se fosse um rosto de anjo. Mas eles foram implacáveis, não tiveram piedade. Certamente o matarás, não o pouparás, nem o esconderás. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Capítulo 17, versículo 5. Então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, ou seja, fora da cidade, e os apedrejará até que morram. Esses homens pegaram a lei no seu sentido literal e aplicaram em Estevão. Versículo 5, eu li, né? Versículo 7 de Deuteronômio 17. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Aquelas falsas testemunhas que subornaram homens e levantou isso para o Sinédrio, foram os primeiros a tirar a pedra em Estevão. Segundo os historiadores, naquela época em Jerusalém, até hoje, eu não visitei ainda Israel, nem quero visitar nesse momento. Não é como aqui, na rua você acha pedras pequenininhas, são britas. Lá em Jerusalém são pedras que parecem um tijolo. Irmão, se alguém joga uma pedra daquela primeira pedra, mata a pessoa instantaneamente, se acertar somente na cabeça. Então, o que eles fizeram aqui? Voltando para Atos 7. Lançaram fora da cidade, porque não podia contaminar a cidade, já que ele estava sendo julgado. A tamanha foi a fúria desses homens, que o governo romano é que tinha que dar sentença à morte, mas eles não esperaram o governo romano, eles mesmos fizeram a sentença. Lançando fora da cidade, o apedrejaram. E era um costume das testemunhas tirar as suas capas. Então, eles tiraram as suas vestes e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Saulo aparece ali. Certamente ele era um membro daquele sinédrio. Já tinha idade para ser um membro daquele sinédrio. Então, aqui, irmãos, versículo 59. E apedrejavam Estevão
que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, aqui é a última súplica, a última oração de Estevão por si mesmo. Esse trecho poderia ser traduzido da seguinte forma: ele estava chamando o Senhor. Essa oração, na hora da morte, irmão, você está sendo apedrejado e você falar: Senhor Jesus, recebe meu espírito. A atitude de Estevão foi semelhante à do seu mestre, que na cruz falou para o Pai: Pai, recebe meu espírito. Oh, irmãos, como Estevão seguiu as pisadas do seu mestre. Aleluia. A pena, irmãos, por blasfêmia, por falar mal de Deus, era morrer apedrejado, como nós vimos. E nós devemos ver, irmão, que isso aqui não foi um juízo, foi um linchamento. O Sinédrio não tinha direito de condenar ninguém à morte. O que matou Estevão, irmãos, foi uma ira, foi uma explosão de ira cega e incontrolada. Quantos hoje não matam, não fisicamente? Quantos hoje não matam os irmãos com uma ira cega e descontrolada? Tiram o texto do contexto para servir de pretexto, achando que Deus está falando, Deus está dando a ordem. Que o Senhor nos poupe. Aleluia. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Essa é a última oração de Estevão, agora pelos seus inimigos. A primeira oração ele orou por ele. A segunda agora ele ora pelos seus inimigos. A mesma oração que o seu mestre fez. Pai, não lhes imputes esse pecado. Estevão ora. Foi um eco da oração do Senhor. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lembra quando o Senhor falou na cruz? Com essas palavras ele adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Irmãos, esse capítulo 7, na verdade a Bíblia, ela tem uma separação por capítulos, mas na verdade é toda uma continuidade. O irmão Emerson, semana que vem, vai nos ajudar, iniciando o capítulo 8, que é uma continuação do capítulo 7, porque tudo aconteceu no mesmo dia. Tudo aconteceu no mesmo dia. Então aqui, irmãos, nós vamos ver uma grande virada aqui, com a morte de Estevão, perante aquele sinédrio, perante os fariseus, os saduceus, uma grande virada que Deus faz. Isso está dentro do plano de Deus. Essa grande virada, o Senhor havia explicado numa parábola. Não sei se os irmãos lembram daquela parábola dos lavradores maus. Ela está lá escrita em Mateus 21, acho que vale a pena olhar, irmãos. O Senhor havia falado para esse mesmo grupo de judaizantes, tá, em Mateus 21. Mateus capítulo 21. Oh Senhor, aleluia. Mateus 21. O Senhor falou o seguinte, versículo 33. Havia um homem dono de casa. Ele plantou uma vinha e ele construiu um lagar, edificou, e ele entregou essa vinha, arrendou essa vinha para alguns lavradores. E ele se ausentou do país. No tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram a outro e os outros apedrejaram. Faz uma ligação, irmãos, com essa parábola que o Senhor falou para os judaizantes. Nós vamos ver mais à frente. Ou seja, o Senhor, Deus, Ele enviou ao longo da história para o seu povo vários profetas para abençoar o seu povo, para alertar o seu povo, para o povo guardar a lei, servir ao Senhor. E eles, com duro coração, eles mataram os seus profetas. E aqui ele continua.
Por último, enviou outros servos em maior número e trataram-os da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Deus enviou o seu próprio filho, mas os seus não os receberam. João fala isso, né? E aí ele, vendo o seu próprio filho, os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Eu estou lendo o versículo 38. Ora, vamos, matemo-los e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Jesus foi morto fora da cidade. Bom, o Senhor explicando, o Senhor falando essa parábola. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará com aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? Aí, versículo 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Versículo 45, os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Oh, irmãos, o Senhor já falou isso para eles, estava diante deles Estevão, e agora o Senhor precisa fazer algo, o Senhor precisa dar uma virada. Então, o irmão Emerson, na próxima mensagem, ele vai nos expor, começando no capítulo 8. Estevão, Deus usou Estevão como uma libação para que Saulo, o jovem Saulo, aparecesse. Certamente aquilo impressionou Saulo. Aquilo foi marcante para Saulo. Ver um servo de Deus sendo apedrejado, orando para o Senhor receber o seu espírito e orando pelos seus acusadores: não lhe impute esse pecado. Glórias ao Senhor. Irmãos, eu tenho alguns minutos. O que nós aprendemos em todo esse capítulo, esses versículos sobre a morte de Estevão? Parece que não tem nada a ver conosco. Primeiro, irmãos, vamos fazer agora uma aplicação prática. Eu vou fechar minha Bíblia. Fazer uma aplicação prática. A centralidade da Bíblia era a defesa de Estevão, era a exposição bíblica que ele fez para aqueles que estavam acusando. Por isso, irmãos, nós precisamos estudar as Escrituras, precisamos ler a Bíblia. Irmãos, nós estamos agora praticamente quase finalizando o ano, né? Estamos aqui agora em outubro, ainda temos alguns meses. Geralmente, início de ano, cada um de nós faz votos, né? Coloca um voto diante do Senhor. Vou começar a ler a Bíblia de novo. Não coloca um padrão alto, coloca um padrão de 15 minutos dia. Irmãos, a palavra precisa estar constituída em nós. Paulo, ele fala aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Irmãos, a palavra precisa habitar em nós. Estevão era um homem cheio do Espírito, mas ele tinha a palavra. E quando ele precisou falar, o Espírito Santo sacou o que estava dentro dele para falar. Então, irmão, nós precisamos ter a palavra dentro de nós. E para mensagens passadas, os irmãos já nos expuseram. Vai chegar um dia que você vai procurar algo na internet, você não vai achar mais nada sobre a Bíblia. Os tempos são difíceis. Irmãos, o que converte é a palavra. O que muda é a palavra. O que consola é a palavra. O que convence é a palavra de Deus. Não há substituto da palavra de Deus. Pastores, líderes podem inventar métodos e meios de manter o seu ministério cheio de pessoas, mas nada pode substituir a palavra de Deus na conversão, na transformação e na mudança de caráter de uma pessoa, irmãos. Você tem tido essa experiência? Eu tenho essa experiência dentro de mim. Deus tem me mudado dia a dia através da palavra de Deus. Paulo escreveu a Timóteo: a palavra de Deus, ela é apta para instruir, apta para corrigir, para que todo homem de Deus seja corrigido na verdade.
Segundo, vemos o segredo de Estevão. O segredo de Estevão é que todos esses homens podiam fazer. Naquele momento ele sabia que estava chegando a sua morte, mas ele estava esperando as boas-vindas do seu Senhor. Nós cantamos o hino, né? Que hino lindo! Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Oh, aleluia! Ele viu o martírio dele como uma entrada ao trono de Cristo. Terceiro, Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, nem por isso o Sinédrio acreditou. Nem Saulo, naquela altura, estava vendo o Evangelho. E às vezes, irmãos, a palavra do Evangelho, quando nós pregamos, não é todo mundo que vai aceitar, não. Isso pode provocar ira em alguém, pode provocar reação, pode provocar oposição. Nós precisamos estar preparados. Não pensar que as pessoas vão sempre ouvir e crer no Evangelho com alegria, mas também precisamos estar preparados por causa do coração. O coração é a porta de entrada de todo o ser. Nós aprendemos também, irmãos, com algumas lições com Estevão. Perdoar os nossos inimigos por causa do Evangelho. Estevão seguiu o exemplo do seu Senhor, assim como Jesus orou pelo perdão dos que o executavam. Estevão também o fez. E o Estevão, irmãos, ainda nos desafia ainda hoje. Numa época que muitos cristãos fogem de qualquer crítica, a coragem de Estevão serve para nos encorajar. Nós precisamos ter convicção da verdade. Devemos falar e defender o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Amém. Vou ficar por aqui, irmãos. Mensagem entregue aí aos irmãos. Vamos fazer a reunião em grupos, né? É isso? Vamos orar antes. Vamos orar mais um pouco. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra escrita, pela tua palavra expositiva. Nós podemos aplicá-la em nosso viver por meio dos seus servos. Senhor, nos ajuda, Senhor, no nosso dia a dia a aplicar a tua palavra. Nos encoraja, Senhor, a viver por fé. Senhor, a dar testemunho do teu nome, da tua glória. Pai, nos encoraja todos os dias. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.